Paz do Senhor a todos, glória a Deus por essa manhã. Estamos aí de volta, aleluia. Sempre bom saber que a hora que apertar, né, o pessoal, Salvador, pessoal, esse tem tudo engatilhado, tudo guardado aí no coração. E é bom, né? A gente está sempre em comunhão com Deus. O duro é quando tem que ficar uma semana, 15 dias para. Mas quando a gente está preparado, irmão, você tem comunhão com Deus aí, se você tem a tua devocional, se você tem o teu tempo com Deus, se você anda com o Senhor, você está preparado, amém? Então, a gente tem que aprender a andar preparado. A qualquer momento, qualquer instante, Deus pode precisar de nós, de você, de mim. Então, é bom andar em comunhão com Deus, é bom andar conhecendo a palavra, né, para não cair em aperto. Então é bom a gente fazer parte de um ministério que ama a palavra e tem comunhão com Deus, né, que qualquer hora você pode ser usado por Deus, em qualquer ambiente, você é fiel, você está lá e Deus vem e te usa. Por isso que a gente está falando, e tem falado assim de uma maneira superficial até, sobre a pessoa bendita, maravilhosa do Espírito Santo. Então, tem muita coisa que a gente poderia falar, entrar, mas é uma ministração para a gente poder passar para novos convertidos, né? Para a gente saber mais ou menos o básico e passar para os novos convertidos, para orientar, para ministrar com eles, para fazer uma visita, para ministrar dentro de uma casa, né? Então, às vezes não dá para entrar em muitas coisas, mas uma boa parte a gente tem tentado aí conversar sobre, né? Então, é sempre importante que você pergunte aí, dê a sua opinião, levante a sua mão. Então, é sempre interessante, sempre vai ajudar e sempre vai abrir alguma coisa que a gente possa tentar esclarecer no coração de alguém. Então, é uma escola dominical, então você pode aí colocar as suas dúvidas. Amém? Você está aí? Está vivão aí, forte. A gente estava falando a última vez sobre as diversidades dos dons, de ministérios, de operações, e da plenitude de Deus que opera em mim, opera em nós, opera em você. Então, eu particularmente creio muito nessas diversidades que a Bíblia me fala, diversidade de dons, de ministérios, de operações e de membros dentro da igreja. É importantíssimo eu saber disso, é importante eu entender sempre isso, né? Porque vai ajudar muito a gente no dia a dia como igreja. Falando do Espírito Santo, a gente precisa entender que ninguém faz nada, absolutamente nada, sem o Espírito Santo. Nenhum crente, nenhum cristão verdadeiro, que serve a Deus, que tem ministério, consegue viver, fazer, operar, sem comunhão com o Espírito Santo. Não adianta, irmão, fazer, eu já falei, vou falar de novo, a gente percebe quando alguém está forçando alguma coisa em algum departamento, algum ministério, e quando alguém está fazendo pelo Espírito Santo, né? Está tomado pelo Espírito Santo, a gente percebe claramente. Então, não adianta eu querer fazer, eu até consigo fazer, eu até posso fazer uma pregação inteira sem o Espírito Santo, mas não vai funcionar, não tem resultado. Então, tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente, desde da manutenção, desde dos cuidados, a gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo. A gente precisa estar ligado, precisa ter essa vida com o Espírito Santo. Senão vai ser fardo, vai ser peso, vai ser frustração, vai virar murmuração e vai virar um inferno na vida de quem faz isso. Vai virar uma luta, um peso, e não é para ser assim. Quando a gente tem o entendimento de que a pessoa do Espírito Santo, ele tem tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos está nele. Então, tudo que nós precisamos está
é um tipo da igreja, mas também um dos tipos do Espírito Santo na Bíblia, o candeeiro. Então, tem tudo no candeeiro, tudo no Espírito Santo. Então, tem 7 hastes, e aí se você pegar a tua Bíblia e ler o livro de Êxodo, se eu não me engano, acho que é Êxodo, não é bom, agora é Êxodo 25, se eu não me engano. Põe aí, Êxodo 25, se eu não me engano. Se eu não estiver enganado, deve ser Êxodo 25. Tem tudo nele. Ele é a pessoa da divindade que vai trabalhar dentro da igreja, que move a igreja. 31. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido, se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas de castiçal de um lado dele e 3 canas de castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas, na outra cana uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores. E uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas. Põe a outra tradução, Corrigida Fiel, ou King James. Pode ser Corrigida Fiel. Vai dar quase a mesma coisa, mas... Candelabro, um botão sobre 2 braços seguintes e um botão sobre os últimos 2 braços. Assim se fará com esses 6 braços que saem do candelabro. Os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro. E tudo se fará com um bloco de ouro batido. Igualmente ele fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. Então, eu li muito rápido, talvez você fale, mas que loucura que ele leu ali. Basicamente, o original ele tem esse formato, você sabe o formato dele, como é que é um candelabro. Essa lâmpada aqui não é maior, ela é igual, são as 7, mesma altura. E cada braço desse aqui, querido, tem amêndoas. É o que está escrito lá no texto, basicamente resumindo o que está escrito lá no texto. Isso aqui é uma peça inteira, um bloco de ouro que o ourives, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma peça inteira, sem emendas, sem nada, sem nó, sem nada, sem soldar, sem nada. Uma peça inteira que ele faz na altura de homem, dentro do tabernáculo, e aí ele tem 3 braços, uma haste central, 3 braços para cada lado, e você vai perceber que são 3 para cá e 3 para cá, certo? E cada braço desse tem 3 amêndoas. E segundo o texto ali, essas amêndoas, elas têm nelas, o desenho delas a amêndoa, ela tem o broto, o fruto e a flor. O candelabro original não é feito de qualquer jeito, uma bolinha assim, não, é um desenho, ele tem, cada braço tem 3. Cada bracinho desse aqui tem 3 amêndoas, com o seu broto, o seu fruto e a sua flor. Então, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, quantos são? Quanto que é 3 vezes 3? 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Quanto que é 3 vezes 3? 9 dons e 9 gomos do fruto do Espírito. Porque tem todo o equilíbrio, tudo que nós precisamos está nele, no Espírito Santo. Tudo que você precisa. Os 7 Espíritos que vão te ajudar, que está lá em Isaías, capítulo 11, verso 2 e 3. Quer inteligência, quer sabedoria, quer conselho, quer que Deus crie na sua vida coisas novas, traga existência, coisas novas, quer discernimento, quer
Tudo que você precisa está nele. Então, tudo que a igreja precisa está nele. Eu preciso ter comunhão com ele, irmão. E uma coisa importante, olha para mim aqui. Segura aqui, deixa eu falar Olha aqui para mim, é só para a gente entender quanto você é importante para mim, quanto eu sou importante para você. Eu sou importante para você. E o quanto você é importante para mim, como igreja. Presta atenção. Aqui, o texto vai dizer que tinha azeite, certo? Sabe disso ou não? Que aqui era azeite. E lá o texto disse, cada manhã, cada tarde, o sacerdote ia lá e acendia aqui, colocava azeite e acendia aqui, certo? Certo ou não, irmão? Então, o que ele mandou desenhar aqui, que eu acabei de falar? Amêndoa, certo? Mas o óleo que vai aqui, não é óleo de amêndoa, é óleo do quê? De oliva. Por que é importante isso? Porque eu não vou ficar ministrando para mim mesmo. Quando eu estiver enfermo, eu oro pelas minhas enfermidades, Deus já me curou. Mas eu certo eu ir buscar alguém que tem uma unção, um óleo, meu pastor, por exemplo, chegar e falar, ora por mim que eu estou enfermo. Porque não é o óleo da amêndoa que me cura. É o óleo da oliva. Que não está desenhado aqui, não tem oliva aqui, tem amêndoa. Então, tem alguém que tem uma unção que vai abençoar a minha vida. O teu irmão do lado talvez tenha uma unção que vai abençoar a tua vida, vai ser bálsamo para você, vai ser cura para você. Então, a gente é importante um para o outro. Mas sem o Espírito Santo, irmão, que tem tudo nele, tudo está nele. Então, não sei se ele fica triste comigo de pegar uma peça como essa para ilustrar isso, mas na Bíblia a realidade é essa, que é um tipo. Tudo está nele, tem equilíbrio nele, tem perfeição nele, tem dons, ele tem fruto. Por quê? Porque se for só dons, só barulho, não vai ter morte espiritual, vai ter queda, vai ter vergonha, vai ter humilhação. Tem que ter fruto e tem que ter dons. E tudo está nele, tudo está nele, tudo. Tudo que você precisa está nele, e ele habita em você, aleluia. E a gente está tentando falar um pouquinho dele, assim, do que ele pode fazer pela igreja, o que ele faz pela igreja, quando nós, como igreja, deixamos ele fazer. Então, é importante a gente entender que não dá para fazer nada, não dá para estar aqui, não dá para vir no culto, não dá para viver sem o Espírito Santo, não dá. E ele foi promessa, ele foi derramado, ele habita em nós, ele é o teu companheiro, ele é teu amigo fiel, ele anda com você, ele é teu mestre, ele te guia. Nós temos mestres, temos pessoas que conhecem coisas que nós não conhecemos, e é sempre bom dar uma sentada. Eu gosto muito de sentar para estudar, né? Pena que muita gente da igreja não quer sentar para estudar, para aprender, não, já quer falar, já quer fazer, já quer opinar, e aí acaba falando besteira, acaba complicando a igreja, acaba trazendo problema para a igreja. Mas assim, é uma pena que a pessoa não senta para aprender, né? Mas eu gosto de sentar para aprender, então é bom isso, mas acima de tudo isso, o Espírito Santo, que habita em nós e te revela, te instrui, te dá direção, te cura. É Ele, irmão. Você precisa falar com Ele, você precisa ter comunhão com Ele. Está sensível a Ele. Então, a gente falou um pouco sobre as diversidades de ministérios que eu creio que tem na Bíblia, nós cremos que tem na Bíblia, né, de dons. A gente leu 1 Coríntios, capítulo 12, que fala das diversidades. Vamos só ler o texto de novo, 1 Coríntios 12, 5 a 12, só para a gente ler e passar essa parte aí, senão a gente vai ficar preso de novo. 1 Coríntios 12, versos 5 a 12. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor... Essa aí está ruim. Põe a corrigida fiel, por favor. Aí pega o cara bem humorado lá na mesa.
Eu nem vou olhar para lá. 1 Coríntios capítulo 12, verso 5 a 12. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A gente já comentou sobre isso, né? Vamos ler. Vamos ler do verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, os dons ministeriais que a gente conhece na igreja, perdão, os dons espirituais que nós conhecemos na igreja, são reais, são para os dias de hoje, é para a igreja de Jesus, estão disponíveis para nós. A gente precisa buscar, né? Diversidade, ou seja, existem vários dons de poder, dons de inspiração, dons de palavra, né? de fala. Então, está aí disponível para a gente, os 9. Os 9 dons que a Bíblia fala aí no próprio capítulo 12. Mas quem dá é o Espírito Santo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Esses são ministérios, os 5 ministérios que nós cremos, tá? Nós cremos aqui nessa igreja nos 5 ministérios. Não anulou nenhum, não ficou nenhum para trás. Os 5, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Nós cremos aqui nesse ministério, nos 5 ministérios. E quem concede eles para a igreja é o próprio Senhor Jesus. O Senhor aí é Jesus. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus, aqui é o Pai que opera tudo em todas essas coisas. Então, quando os dons espirituais são ministrados na igreja, pelo Espírito Santo, o Pai está supervisionando tudo isso. Os ministérios que Jesus levanta na igreja, o Senhor, o Pai, está envolvido nisso. Quando esses ministérios forem desenvolvidos, quando Deus toma um homem, uma mulher no ministério, com um dos 5 ministérios, conforme essa pessoa for operando, for ministrando, é Deus que vai conduzindo ela com os dons que o Espírito Santo deu, com o ministério que Jesus deu para ela, mas quem vai operar nessa vida agora, nesses ministérios ou nesses dons, é o Pai. Então, a diversidade de operações é papel do Pai. Então, tudo está aí, disponível para nós. E vai falar também, acho que no verso 20... Verso 22. Perdão, verso 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Então, variedade de membros. Tem membros, no corpo de Cristo, tem muitos membros, e todos eles são importantes, nenhum deles é sem importância. E aqueles que nós, às vezes, não damos muita honra, é os que Deus mais dá honra para eles. Então, há variedade de dons espirituais, de ministérios, de operações, e há variedade de membros na igreja. Tudo isso a gente precisa entender, porque cada um é diferente do outro, e ninguém é robozinho aqui, ninguém vai... pelo menos aqui, ninguém vai fazer a mão ficar igual a do outro para poder pregar, para poder fazer, que ninguém vai seguir esse tipo de caminho. Cada um aqui é livre no Senhor para ministrar conforme Deus chamou você, e você aceita isso, e você vive isso, o teu chamado. Você vai prestar conta a Deus pelas suas obras, pela sua vida. Então, busque em Deus para viver a sua vida conforme Ele quer que você viva. Agrade a Deus, não a homens. Agrade ao Senhor. Satisfaça a vontade do seu Senhor. Viva conforme o teu Senhor quer. Opere nos ministérios, no teu chamado, como Deus quer que você opere. Mas é claro, tome cuidado para não sair fora e fazer na carne achando que Deus quer que você faça aquilo. Então, tenha sempre cuidado com isso. Se tiver comunhão com Deus de verdade, você vai ouvir a voz dele e você vai operar conforme Deus te chamou para operar. E nos dons que ele te deu. Tá? É bom entender sempre isso. Buscar os dons
e quando receber, opere neles os ministérios. O que são os ministérios? A gente fala de ministérios, 5 ministérios, né? Apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestres. O que são os 5 ministérios? Os 5 ministérios são os dons espirituais aperfeiçoados. Então eu começo na igreja, eu recebo Jesus, eu começo a congregar, eu vou recebendo palavra, eu vou sendo ministrado, eu vou sendo liberto, vou sendo transformado, aí eu vou me aproximando, né, do ministério, aí eu começo a olhar e começo a me interessar por alguma coisa, ou pela dança, ou pelo louvor, ou pelo ministério infantil, ou pelo de jovens, ou pela pregação, ou pela visita. Alguma coisa vai queimando mais dentro de mim, e eu vou sendo inclinado pelo Senhor para aquele lugar, para aquele ministério da igreja, departamento, para aquele ministério. Então aí nesse momento eu vou me aprofundando mais, eu vou buscando mais, eu vou querendo mais. E o Senhor, né, na minha busca, Ele me dá dons espirituais. Ele está falando de dons espirituais. Profecia, cura, em línguas, interpretação de línguas, discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Esses 9 dons espirituais que quem dá é o Espírito Santo. Aí você recebe esses dons espirituais. E você vai começar a ter uma nova experiência. Você vai crescendo naquilo diante do Senhor. Quando você pratica, vive realmente os dons espirituais, vai chegar um ponto lá na frente que Deus vai te abrir, vai te colocar em um ministério, ou pastor, ou evangelista, ou mestre, ou apóstolo, ou profeta. Eu não sei, mas então os dons espirituais, quando eu vivo eles e fluo neles e cresço neles, vai virar lá na frente automaticamente algum ministério. Ministério dos 5 que a gente conhece em Efésios 4:11. Então, os ministérios, os 5 ministérios, na verdade, são os dons aperfeiçoados da minha vida. Eu vivendo eles para lá na frente, lógico, tem um caminho, vai querer se auto-ungir apóstolo, se auto-ungir profeta, nada disso, né? Tem muita babaquice por aí, e é por isso que, infelizmente, a igreja sofre. Tem muito menino na fé que faz muita bobagem por aí e só traz escândalo para a igreja. Mas tudo isso, os dons, os ministérios, as operações, tudo na Bíblia, está aí os textos, a gente pode crer tranquilamente, sem muita crise. Amém? Tudo bem aí? Alguma pergunta? Se você perguntar, fica mais legal. Se você não perguntar, vai ficar mais eu falando aqui. E talvez não esclareça muita coisa. Você levantou a mão ou você coçou o cabelo? Não sei se eu fiquei em dúvida agora. Se você arrumou o cabelo ou se você levantou a mão. Doze, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres, que são os evangelistas. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, assim, só para a gente entender, assim, bem superficial, se você pegar a tua mão, pega a tua mão aí, então, talvez te ajude, vai te ajudar alguma coisinha. Então, na tua mão nós temos os 5 ministérios. Já ouvimos isso e é verdade. Nós temos os 5 ministérios na nossa mão. Nós temos o apóstolo. Por que é isso? Porque é mais baixinho, né? Não, não é. É porque é o único ministério que toca nos outros. Não dá para você tocar com o teu dedinho em todos os ministérios. Não dá. Vai dar cãibra aí. Não tenta fazer que não dá. Você está tentando fazer, né? O único que toca é esse aqui, ó, toca em todos os ministérios. Mas não quer dizer que esse daqui é o mais poderoso. Que esse aqui, o apóstolo, quando você lê 5 ministérios, não tem uma hierarquia neles. Olha para mim aqui, não há hierarquia aqui dentro.
Não é que o apóstolo colocou primeiro aqui, está falando primeiro, não é que ele é o primeiro, mais importante, não tem hierarquia aqui nos 5 ministérios. Isso aqui não é uma categoria de hierarquia, isso aqui são funções. Repete aí, são funções. Não, você precisa falar isso para você lembrar depois. São funções. 5 funções. Então, o apóstolo, fundamento, aí tem o profeta. O profeta é esse dedo aqui, faz assim com esse dedo aqui, ó. Esse aqui é o profeta. Por que é esse dedo aqui o profeta? Porque é o cara que aponta assim, ó. Então, imagina um Salvador é um engenheiro, ele faz um projeto, certo? Faz uma planta da casa, faz ou não faz uma planta? Então, o Salvador é o apóstolo. Aí ele fez a planta. Ó, tá aqui a planta como tem que ser feito. O fundamento aqui, ó, isso aqui é a planta. Aí vem o profeta e vai com o dedo, ó. Aquela parede ali está errada. Ela está torta. Ó, aquela rampa ali está errada. Então, o profeta é o que aponta o erro, mas também dá o caminho certo a fazer. Não é só chegar e apontar o erro, virar as costas e ir embora. Não, ó, isso aqui está errado. Está aqui a planta e estão construindo errado. Está edificando errado aqui, ó. Mas quem que pôs a parede aqui? Não, a gente decidiu depois. Não, mas espera aí, como decidiu depois? Tem uma planta. Pode fazer isso depois? Chegar, eu vou fazer um degrau aqui a mais, vou fazer uma parede aqui a mais. Não pode fazer, porque tem uma planta. Então, o profeta, ele é o cara que vai... Então, são funções. O dedo anelar aqui é do pastor, porque é o cara da aliança, é o cara que vai cuidar ali, que vai estar visitando, que vai estar fazendo, que vai estar orientando, vai estar cuidando mais perto da família, é o cara que sabe da dor de barriga de alguém, da dor de cabeça, que sabe, é o cara da aliança que está ali. Então, assim, não há hierarquia, há funções. Funções diferentes. Não é hierarquia. Eu preciso entender isso. Então, não vai ser muito difícil entender isso aí. E está aí confirmado, a Bíblia fala sobre isso o tempo inteiro, no Novo Testamento, então, para a gente poder entender. Tudo isso debaixo do poder do Espírito Santo. Senão vira qualquer coisa menos a igreja do Senhor. Amém? Romanos capítulo 12, verso 3 a 8. Eu vou ler na King James agora, esse texto, tem essas diferenças aí, talvez vai ser mais fácil. Romanos 12, verso 3 diz assim: porquanto, pela graça me foi concedido. Portanto, pela graça me foi concedida. Exorto a cada um dentre vós que não considerem a si mesmo além do que convém. Mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. É sempre bom eu ler isso e entender isso. Está aí, uma autoimagem. Olhe para você e veja que você recebeu um dom, recebeu um chamado, é pela graça, tá? Então, olha isso de maneira equilibrada, não perca o foco. De acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, todos os membros, mas eles não têm a mesma função. Cada um tem a sua função no reino, então quando você entender qual é a sua função no corpo, vai facilitar muito a vida de todo mundo. Enquanto você ficar lutando com isso, enquanto eu não entender isso, eu vou dar problema, e todo mundo vai sofrer com isso. Então, eu preciso entender o meu papel no corpo, como membro, e desempenhar ele. Quando eu desempenho ele, tudo vai fluir, vai dar tudo certo. Agora, ou eu não estou desempenhando o meu papel no corpo, como membro, importante que eu sou, ou eu estou desempenhando o meu e querendo desempenhar o dos outros. Então, são os problemas que nós criamos na igreja.
Se eu não desempenho o meu, eu sobrecarrego o outro membro. E se eu desempenhar o meu e quiser o do outro, eu vou fazer mal o meu e vou atrapalhar o do outro. Entendeu? Tudo aí, cada um tem o seu papel, a sua importância no corpo de Cristo. Cada membro tem o seu membro, mas quando a gente se junta, somos um corpo de Cristo. Aleluia. E cada membro está ligado a todos os outros. Você imagina você tentando ir embora daqui, a tua perna querendo ir para a direita, outra perna querendo ir para a esquerda. Tão simples ler isso aqui e entender. Por que a igreja sofre? Porque os membros querem cada um ir para um canto. E aí o corpo sofre. Temos diferentes dons. Olha para o teu irmão e diga para ele, temos diferentes dons. Fala para ele, irmão, o teu dom não é igual ao meu. O meu dom não é igual ao seu. Não tem jeito. Deus me deu um dom, Deus te deu um dom, Deus te deu pela graça, pela medida de fé que Deus olhou em você e viu, olha, isso aqui tem uma medida de fé, eu vou dar esse dom, eu vou escolher esse daqui. Aí a gente se junta e esse negócio todo flui no Espírito e todo mundo é abençoado. O texto não é tão complicado. De acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Então, tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Não passa, não abusa, não vai tomar o lugar de Deus. Então, isso tudo tem que ser pelo Espírito. E você sabe quando é pelo Espírito e quando é pela tua carne. Quando eu me converti, tinha um irmão da igreja, eu nunca vou esquecer dele, o Bira, você conheceu o Bira. O Bira era um profeta da nossa igreja, lá nos primórdios de 96, 97. Um cara assim, muito legal, gostava muito, amo muito a vida dele, da família dele. E ele me contou uma história uma vez que eu nunca esqueci ela. Ele falou que um dia ele estava num lugar orando por alguém, e ele fala assim claramente, fala assim, eu estava lá orando com uma pessoa, colocando a mão na cabeça, e Deus veio e tomou a minha vida em profecia, e eu comecei a profetizar para ela, e ele profetizou, mas aí ele falou assim, mas chegou um ponto da profecia, que eu estava ali orando com a pessoa, que claramente, eu nunca esqueço o rosto dele, a voz dele embargou, ele disse claramente, Deus parou ali em um ponto da oração. Ele falou assim, eu consegui, ele falou assim, eu consegui claramente identificar que Deus parou ali naquele momento, de falar na minha boca. Aí ele falou, mas eu continuei falando. E eu me empolguei e eu continuei falando. Mas ele falou assim, eu percebi que Deus parou de falar. Mas eu continuei. Então, isso é um problema. Quando eu tenho a obrigação de continuar, ou quando eu sinto a obrigação de ter alguma coisa, de falar alguma coisa, é isso que nós estragamos aquilo que é tão poderoso e tão maravilhoso da parte do Espírito Santo. Nós, homens, pessoas, estragamos aquilo que é maravilhoso, que é perfeito, que é lindo, que vem dele, que vai edificar, que vai consolar, que vai exortar, que vai abençoar alguém. Nós atrapalhamos. Então acontece isso, a obrigação de ter que falar, de ter que ter uma revelação, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma coisa. Então assim, a gente atrapalha o fluir na igreja dos dons por causa disso. Então a culpa é nossa, não é de Deus, é nossa. Então, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Irmão, é algo poderoso, mas se não for usado, se não for vivido da maneira correta, como ele quer, eu estrago, eu atrapalho. Tem muita gente frustrada hoje, fora da igreja, infelizmente, é fraqueza de quem foi usado de maneira errada, de quem usou o dom de maneira errada, é culpado, mas também há uma culpa em quem saiu da igreja por causa disso. Recebeu uma profecia e não se cumpriu, ou o profeta depois caiu e aí a pessoa... então, tem vários casos que a pessoa não está na igreja mais. Porque o profeta falou e não aconteceu, tal. Então,
é muito perigoso isso, porque eu posso realmente estragar a história de alguém. Eu conheço muita gente assim, né? E aí culpa o profeta, porque não profetizou lá e tal. Então, a culpa do profeta e também um pouco da culpa de quem saiu por causa disso. Alguém quer falar alguma coisa? Vai. É porque para buscar os dons, você tem que ter fé. Você tem que crer que Deus prometeu para a igreja dons, certo? Que Deus disponibilizou para a gente. E a nossa busca pelos dons é com a nossa fé. A gente vai ter que buscar com a nossa fé. Então, conforme a minha medida de fé, aquilo que eu creio que Deus pode fazer na minha vida, Ele vai fazer. Eu acredito que Deus pode fazer muito mais na minha vida do que até eu, às vezes, estou buscando. Então, a tua medida de fé, aquilo que você crê, Deus pode me levantar para fazer isso na minha vida. Deus pode me dar isso. Deus pode, quando eu falo dar, estou falando de dons espirituais, estou falando de ministério, estou falando de coisas, de bens, estou falando de coisas espirituais. Então, nós temos uma medida de fé. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. Então, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você amar a palavra, quanto mais você buscar a palavra, quanto mais você estiver voltado para a palavra, mais fé você vai ter. Quantas palavras da Escritura você fala por dia? Quantas frases bíblicas eu falo por dia? Quanto da Bíblia eu uso no meu trabalho? O quanto da Bíblia eu uso na minha casa? O quanto da palavra eu uso nos meus relacionamentos? O que nós mais falamos? Qual é o assunto que nós mais falamos? Eu gostaria muito de chegar em rodas e falar assuntos mais espirituais, mais bíblicos, por exemplo. Eu gostaria de falar mais da palavra. Então, veja que nós construímos um ambiente de fé. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. Então, eu estou em contato com a palavra e a minha fé está sendo aumentada. Surgiu uma situação, eu libero uma palavra com fé. Por quê? Porque eu li, eu criei naquilo e eu vou liberar aquilo. Então, assim, a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas pela palavra. Por quê? Porque Ele cria. Deus tem fé. Deus tem fé, irmão. Porque Ele falou, haja e ouve. Porque Ele liberou a palavra, mas Ele liberou a palavra com fé. Vai acontecer. E aconteceu. Ele tem fé. A gente precisa ter fé, liberar a palavra com fé. Então, a minha busca, a minha medida de fé também é importante para eu receber alguma coisa. Agora, se eu não ligo para os dons, se eu, não, tá bom assim mesmo, vou levando a minha vida, não quero me envolver com isso aí não, isso aí é muito complicado, isso aí... eu lembro do pastor Saul sempre falou, ele conta isso, que ele orou 14 anos para receber o dom de interpretar línguas. É uma medida de fé, não é? Eu tenho que ter fé para ficar 14 anos orando para que Deus me dê um dom. Você não, eu. Às vezes eu oro 2 vezes por alguma coisa, e aí não acontece, eu já largo mão. Calma, você não. Só eu faço isso, às vezes. Então é medida de fé. A pessoa tem que ter fé para ficar 14 anos, porque uma hora vai desanimar, não vai? Pô, deu 2 anos, já vou parar. Manda. Tá. Porquanto pela graça me foi concedida, exorto cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém. Mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Qual que é a questão, assim, o cerne? Mas com relação aos dons que ele vai dar para cada um. Então, assim, para profetizar, eu tenho que ter um tipo de fé. Para operar cura, dom de cura, que ele vai comentar aí. Eu preciso ter uma medida de fé para isso. Então, Deus reparte, como Ele conhece, as operações são dele,
Ele conhece todo o nosso ser, a nossa estrutura. Então, ele sabe que cada um vai caminhar naquela medida. É bom que eu consiga romper com alguma coisa a mais. É bom que eu consiga... mas assim, para o dom que ele me dá uma capacidade de fé para crer naquilo lá. Então, por exemplo, Jesus, ele operava todos os dons e ele tinha fé para todos os dons. Ah, mas é Jesus. Mas Paulo também era um cara que se destacou nisso daí. Então, para cada dom que eu for receber, eu tenho uma medida de fé para usar naquele dom também, que eu for ser usado. Então, você fala em línguas, que é um dom, mas você tem uma medida de fé para isso. Mas para impor as mãos sobre alguém e ministrar cura, né, uma pessoa que está com câncer terminal. Eu me lembro que, quando meu primeiro filho nasceu lá em Goiás, ele nasceu numa maternidade lá em Goiatuba, uma madrugada ele nasceu lá. Eu lembro que eu estava no hospital, estava sozinho, não tinha ninguém, uma Santa Casa pequenininha lá. Eu estava sozinho e eu conhecia a moça da recepção, ela estava lá naquela madrugada. A mãe do meu filho estava lá no quarto para dar luz, esperando o médico. Na madrugada ou na manhã ele ia chegar, ele ia fazer a cesárea. Eu estava lá sozinho naquele hospitalzinho feio, esquisito, sabe? Um ambiente meio... E eu lembro que eu encostei no balcão para falar com a moça que eu conhecia. Eu cuidava de uma loja, ela comprava na loja. E tinha um corredor assim para lá, tinha a porta aqui, o balcão aqui, tinha um corredor de quarto para lá, um corredor de quarto para lá e subia uma escada. Aí eu encostei para falar com ela ali de madrugada e ela falou assim, tá vendo aquela última porta lá? Tinha um corredor, tinha um último quarto lá e a porta estava fechada. Eu falei, tô vendo. Ela falou, lá tem um jovem de 17 anos. Ele está com a família lá agora, reunida, porta fechada. Ele tem câncer, está terminal e não vai durar muito, né? Não vai sobreviver e tal. Reuniu a família lá para despedir dele. 17 anos, 18 anos tinha um jovem. E eu estava no balcão assim e eu olhei para aquele quarto e eu pensei, cara, bem que eu podia ir lá orar por ele. Mas eu estava desviado, não estava indo na igreja, estava lá em Goiás. Estava desviado, não estava frequentando. Mas eu já, antes de ir para Goiás, eu orava com as pessoas, ministrava cura, ou tinha fé e tal. Mas naquela hora eu olhei para aquele quarto e me deu uma coisa tão ruim, por estar desviado e ter uma pessoa ali que podia receber uma oração, uma família, uma oração ali. E aquele escuro, aquele quarto fechado, eu falei, cara, eu fiquei olhando para aquilo lá alguns minutos, aí por fim eu vazei. Saí dali, fui lá para o quarto. Porque eu não tinha uma medida de fé para orar ali por aquela pessoa. Então Deus dá o dom e também dá uma medida de fé. Nós estragamos tudo isso. Ou nós desviamos do caminho, ou nós deixamos de crer, né? Alguém aqui já orou por algum enfermo antes, lá atrás, algum tempo atrás da sua vida? Alguém já colocou a mão no enfermo para orar para o enfermo? Pouca gente não está orando para o enfermo. Não precisa orar mais pelos enfermos, pode pôr a mão, tá? Deus, Jesus mandou. Faz muito tempo isso? Faz algum tempo? E hoje, você está pondo a mão no enfermo? Por que a gente parou de ver? Deus nos deu o dom e nos deu a medida de fé. Nós enterramos tudo. Enterramos o dom, enterramos a medida de fé para aquilo. Então Deus te dá o dom, com Ele te dá uma medida de fé para você andar, alinhar com o dom que Ele te deu. Uma medida de fé para isso, para viver isso. Então, irmão, se levanta em nome de Jesus, impõe as mãos, ministra, porque Ele te deu o dom e te deu uma medida de fé para você ministrar aquele dom. Se for cura, é isso. Se for línguas, é esse. Se for profecia, é esse. Tá? Mas não passa da medida de fé, não vai além. Respeita isso daí. É o que eu creio. É o que eu creio, porque o texto diz que a palavra... Então, se você orou por uma pessoa, você tem lá... É que assim, eu creio que tudo é assim, tudo tem uma ordem bíblica, né? Então, eu vim para a igreja, conhecia Jesus. Ninguém que chega novo, convertido, já vai sair orando pelos outros. Se fizer, vai ter um problema. Qual é o nosso problema aqui? Nosso problema aqui, eu falando aqui de plenitude de vida, que nós às vezes cometemos alguns erros, né? A gente vai arrumar, é o tempo de arrumar, agora a gente vai arrumar, em nome de Jesus. A gente vai arrumar, amém? Não ouvi nenhum amém, mas tá bom, beleza. A gente vai arrumar conforme Deus
for dando graça. Qual é o nosso problema? Nosso problema é assim, o Salvador chega, o novo convertido chega, a gente acompanha um pouquinho ele e tal, a gente dá uma instrução ali, batiza nas águas. Aí, quando a pessoa chegou assim, nós, Igreja Apostólica, batizamos ele na água, não precisa apresentar ele lá no altar, porque nós recebemos ele lá no batismo, ele já foi automaticamente, espiritualmente incluído no hall de membros da igreja, entendeu? Então ele não precisa batizar nas águas e subir lá para apresentar, não. Batizamos ele, é membro daqui, faz a fichinha, tem a fichinha lá já? Você confere lá depois, viu? Preenche uma fichinha, deve ter, aleluia. Preenche a fichinha, é membro da igreja. Ele vai começar a andar, escola dominical, que é muito bom ele vir, que é novo convertido, precisa aprender, vai começar a andar. Vai se interessar pela palavra e por mais de Deus, vai querer, né? Vai se envolver, vai andar perto de alguém. O nosso erro é, não, ó, você quer servir, vai lá no ministério, vai lá nas crianças servir, vai lá, vai no louvor. Nós erramos nisso. Porque ele não está pronto para isso, ele não tem estrutura para isso, ele não pode fazer isso. Mas nós aqui, nós erramos aqui, algumas vezes. Não, vai fazer, vai lá, vai dar uma palavrinha, vai fazer não sei o quê, vai cantar, vai ensaiar, vai não sei aonde. Não tem estrutura para isso, irmão. Vai se arrebentar, vai sumir e a culpa é minha. E é mesmo. Nós precisamos arrumar isso. Então tem que chegar, tem que sentar, tem que ser ministrado, tem que aprender, tem que ser cheio. Aí ele vai buscar, ele vai ouvir sobre o Espírito. Opa, tem o Espírito Santo. A Bíblia fala em Atos que a igreja de Jesus, Paulo está caminhando, lá na frente ele encontra um povo. Aí ele fala, já fostes batizados com o Espírito Santo? Nem sabemos que tem um batismo com o Espírito Santo. A gente está no batismo de João. Ô, louco, no batismo de João ainda vocês estão? Vocês pararam nisso? Nosso erro. E aí ele impõe as mãos, os caras recebem, 12 pessoas recebem o Espírito Santo. E aí muda a vida deles. Então, nós precisamos arrumar isso. Então, é essa a caminhada. Aí vai buscar, vai saber que tem o Espírito Santo, vai saber que está disponível, tem dons espirituais. Aí ele vai ter sede. Não, eu quero aprender mais sobre isso. A gente vai explicar, você vai explicar para ele. Você vai falar, não, é assim, ó. Se você buscar, se você orar, se você ler a palavra, e você tem interesse, se você clamar, ele vai vir, vai te batizar com o Espírito Santo, e você vai receber dons espirituais. Qual dom? Eu não sei. Eu quero ter profecia. Não sei, é ele que sabe. Mas algum dom ele vai te dar. E fica tranquilo. Não, eu quero ir para a mão e ser curado. Amém. Queira isso, mas busca isso. E aí ele vai receber algum dom espiritual. E aí vai começar a andar mais perto dos ministérios que já existem. E aí ele vai começar a servir como um ajudante, vai aprender, vai estar ali. Esse é o papel, esse é o negócio. Essa é a caminhada. E ele vai crescendo nisso. Ele vai aprendendo, ele vai crescendo espiritualmente, ele vai aprendendo. Ele vai desenvolvendo a sua fé. Tudo com o Espírito Santo. Com a palavra, que é Jesus, com o Pai, cuidando dele, tudo, comunhão com a igreja, debaixo de liderança espiritual, sabe, em comunhão, e vai aprendendo, e ouvindo uma palavra, e vai crescendo, irmãos. Aí vai chegar um momento que ele vai receber um dom espiritual, e aí talvez ele profetiza sobre a vida de alguém, ou talvez ele impõe a mão sobre o enfermo e é curado, ou ele interpreta uma língua, eu não sei qual é o dom, ou ele tem discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, eu não sei qual é o dom. Mas aí ele viu, Deus me usou, Deus usou minha vida com uma palavra, Deus usou minha vida com uma revelação, Deus usou minha vida. Aí ele vai interessando por aqui, vai buscando mais, ele vai lendo mais Bíblia, ele vai buscando mais. E Deus vai aumentando essa medida de fé dele, vai dando mais para ele. Deus deu um dom, Deus pode dar 2, 3, é ele que manda na igreja, é dele, irmão. Desde que todo esse processo ele não se perca. Não, eu recebi um dom. Talvez, esquece a minha opinião agora. Vai falar que eu sou chato, que eu não sei o quê. Esquece a minha opinião agora. Você, quantas pessoas, de verdade, se você conhece, que começaram a vir na igreja, eram assim, escola dominical, culto de quarto, culto de semana, culto de domingo, vinham frequentemente, estavam aí entrou em um ministério, deu uma sumida. Agora fala, você conhece alguém assim? Por que não vai levantar a mão? Só vai deixar na roubada. Levanta a mão aí, você conhece alguém assim? Queria uma oportunidade. Aí quando recebeu uma oportunidade, sumiu. Aí já não vem mais, aí... Não sei se eu falo. Não vou...
Se eu falar, vai dar um... Senhor, me livra, me guarda do laço. Estou lutando aqui, ver se eu falo ou não falo. Entendeu, então, mais ou menos aí como é que é? É assim o processo. Então, eu vou crescendo na fé e vou me interessando. Eu não posso deixar o meu homem, o meu Marcos, o velho Marcos de guerra, levantar, ressuscitar e querer já, que aí eu interrompo os processos. E aí, irmão, aí vira... Então, é esse o caminho aí. Eu sei que o Salvador não ajudou muito, mas que não vai ajudar muito a resposta dele, mas é isso aí. Depois a gente lê mais alguns textos, a gente vai estudar mais e aí a gente melhora a resposta para ele. Eu estava no verso, pois assim como em um corpo temos muitos membros, verso 4. Verso 5, Romanos 12. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, que está no verso 3 lá, conforme Deus repartiu o dom e a fé para operar aquele dom. Verso 7. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Então, existe uma outra lista de dons aqui, existem várias listas de dons ao longo da Bíblia. Aqui tem mais alguns dons que Paulo vai citar, e aí a gente teria que parar para ver cada um aqui, vai levar muito tempo, então a gente não vai entrar hoje nisso aqui. Mas veja que é diferente, mas também é semelhante na sua revelação final à lista de 1 Coríntios 12, quando fala dos dons lá, e também semelhante à lista de Efésios 4:11, que são dons. Aqui no texto que eu li aqui de Romanos tem pastor aqui, aqui tem mestre aqui, está falando de ensinar, que ensine. Então, há algumas diferenças, ele dá uma ampliada, mas ele também reforça aquilo que está em Efésios 4:11 e aquilo que está em 1 Coríntios 12, quando fala dos dons espirituais, também está aqui contido e também está expandido aqui a lista de Romanos 12. Entendeu? Então tem coisa que você vai achar aqui que não é igual, semelhante perfeitamente a 1 Coríntios 12, porque ele expandiu aqui para muitas coisas. Se você for ver nas listas de dons que a Bíblia fala no Novo Testamento, você vai chegar a um número aí de mais de 80 possibilidades de ministérios para fazer na casa do Senhor. Então, está aí, por exemplo, aqui na King James está aí, se é encorajar, haja como encorajador. Então, assim, ai que ministério legal para você, talvez, encostar em alguém, ver alguém triste e falar, continua, fica firme, estamos juntos, vamos guerrear juntos. Está passando por luta? Vou te ajudar em oração. Eu vou tirar um tempo lá, 10 minutos na minha vida para orar por você, com você na tua peleja aí. É um ministério poderoso aí para você, de repente, viver. Mas agora quando eu olho para o Salvador triste, vejo ele chorando, eu falo, está lá, em pecado lá, fez besteira. Isso é um miserável, você tem que se lascar mesmo. Não, porque já recebeu ajuda, já tô... Então, assim, esse como algumas pessoas que não vieram, não estão aqui, não fazem parte da ministério, agem muitas vezes. Então, encorajar. O que contribui? Coopere com generosidade. Você nunca vai para missões pessoalmente, você nunca vai para a África, você nunca vai, talvez, pregar, você nunca vai cantar. Teu negócio, o dom que Deus te deu é ficar rico. Tem ninguém que quer ficar rico, é verdade. Assim, não é pecado ficar rico, tá, irmão? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro. Então, Deus está aí, Deus deu
um dom de generosidade. Só pode ser generoso quem tem, não é? Então, que faça isso. Não, ó, está precisando de uma bateria nova? Pode comprar, eu vou pagar. Está precisando de um ar novo? Pode comprar, eu vou pagar. Por quê? Porque Deus te deu esse dom, cara. Qual é o problema disso? Tá aí, Paulo está falando que isso é um dom também. Não, violão não precisa, tá bom isso. Talvez só tome cuidado, muito cuidado com esses aí, porque a grande maioria está levando a igreja para um evangelho meio distorcido. Então, mas assim, é sempre bom ter alguém que, por exemplo, às vezes você vai ver o pastor aqui pregando uma mensagem de domingo que é uma mensagem de edificação, de fundamento para a igreja, certo? E é maravilhoso, a gente precisa aprender a ouvir isso, né? Mas vai usar ele. Deixa eu te falar uma coisa que eu falei para o irmão aqui, e talvez você vai achar esquisito, né? Vai falar, vai pensar besteira, mas não tem problema nenhum, não. Eu tenho a minha agenda telefônica. Todo mundo tem agenda telefônica aí? Também não tem, também não vai responder também. Não está nem aí, velho. Todo mundo tem agenda telefônica também, não tem? A minha está aqui, ó. Eu mudei de aparelhos. Tá? Caiu, quebrou, um estragou. Não mudei tanto, né? Mas já mudei algumas vezes de aparelho. Mas a agenda continua mesmo. Você passa lá nos contatos. Quando eu voltei, falando de mim, quando eu voltei para a plenitude de vida, muitos anos atrás, Deus falou comigo, ó, volta para lá, que eu te coloquei lá, e você vai servir lá, e eu vou te usar lá, tal, e teu lugar é lá, porque eu te coloquei lá. Eu decidi voltar, tal, e voltei. Quando eu voltei, eu coloquei na minha agenda telefônica, tá? Eu não era pastor, não era evangelista, não era nada. Eu voltei, sentei na cadeira e fiquei lá há muito tempo. Quando eu voltei, eu coloquei na minha agenda telefônica. Aqui, sempre teve aqui. Coloquei aqui, Apóstolo Veronese. Então, não foi quando ele me ungiu pastor, não foi quando eu trabalhei na igreja, não foi. Quando eu voltei, sem ele nem beira, porque Deus mandou eu voltar, eu coloquei na minha agenda, Apóstolo Veronese. Por quê? Porque para mim, a minha visão bíblica, o nosso pastor, ele é um apóstolo. Na rede de aliança, na rede da aliança, na missão, lá, o apóstolo Jesus, ele é chamado de profeta Veronese. Eu também reconheço essa função, essa unção na vida dele, nós reconhecemos. E também eu reconheço como apóstolo. Então, na minha agenda sempre teve. Não é quando eu fui ungido, pastor, não é quando eu vim trabalhar na igreja, não é nada disso. Quando eu vim para a igreja, lá atrás eu coloquei apóstolo, mudei aparelhos, mas o nome continuou o mesmo. Porque para mim, eu vejo nele um apóstolo. Então, como apóstolo, ele vem aqui e põe fundamento. Então, você pode achar, puxa saco, pensa se quiser, prometeu, estou nem aí. Estou me lixando para isso. Então, quando ele sobe aqui como apóstolo, para trazer fundamento para a igreja, eu preciso receber aquilo e ir embora daqui machucado comigo. Eu preciso mudar, preciso arrumar isso aqui. Isso aqui da minha vida está uma vergonha, preciso arrumar isso aqui. Porque eu recebi uma direção apostólica, eu preciso mudar isso aqui, preciso consertar isso aqui. E aí eu vou me lascar com Deus lá para buscar e para consertar. E tem que fazer. Então, maravilha. Aquele dia ele veio com uma unção apostólica. Mas talvez no domingo ele veio com uma palavra de esperança aqui. Ele faz uma palavra. Você nunca ouviu aqui uma palavra de esperança do pastor Veronese? Já ouviu? De cura. Ó, Deus vai abrir uma porta hoje. Então é difícil você, assim, né? Pô, mas domingo ele pregou uma palavra tão dura, porque estava uma unção apostólica. Agora está pregando uma palavra de cura, de ó, vai abrir a porta.
Parece que domingo passado ele falou que a porta não vai abrir, não é assim que abre a porta. Não é? Não tem esse negócio? Aí o domingo falou, a porta vai abrir hoje e tal. Por quê? Porque ele é doido? Não. Porque ele é apóstolo e profeta. Então, ele vai caminhar, ele vai fluir nessas unções. Então, vai ter uma palavra que vai vir para encorajar. Pô, você está aqui hoje, está triste, você está cansado. Deus falou, você está cansado, você está abatido. Mas você vai receber uma palavra hoje de encorajamento. Ó, continua remando, continua firme, continua navegando, que vai dar certo. Não tem nenhuma palavra de cobrança naquele dia, não tem nenhuma palavra assim, não, arruma isso. Não, é só palavra de encorajamento. Por quê? Porque é uma unção que a gente precisa aprender a discernir. Não é que ele é bipolar, não é isso. É que é uma unção para aquele dia. Jesus ele andava em todas as unções. Um dia ele chutava as mesas, pegava um chicote, outro dia ele estava tranquilo. Então não venha falar para mim que não existem apóstolos no dia de hoje. Não venha falar para mim, tá? Guarda para você e vá para onde você quiser com isso aí. Mas há apóstolos hoje e profetas nos dias de hoje, tá? Então, é isso que também aí encaixa no encorajador também. Alguém que vai ministrar uma palavra, que vai te encorajar. Então, você tem isso aí. Às vezes, o pessoal do louvor tem que ter uma grande sintonia com o Espírito Santo. Por quê? Porque vai ministrar no domingo à noite, num culto de quarta. Talvez, isso eu creio, tá? Não estou falando que, pelo amor de Deus, está tudo certo. Estou falando que eu creio. Eu entro aqui, como ministro, eu preciso discernir o ambiente. Então, o Espírito Santo vai me levar. Uma música de quebrantamento, ou uma música mais agitada. Então, assim, tudo isso, eu preciso estar em comunhão com o Espírito Santo para ele me discernir, para ele me dar o discernimento de como eu vou fluir naquele dia ali, naquele ambiente. Então, que aí talvez pode mudar, eu vou trazer um cântico de encorajamento. Então, tudo isso aí está nos ministérios que Paulo fala. Eu vou repetir. Se você pegar as listas que existem de dons, vai dar mais de 80 dons que você pode ser usado por Deus. Aquele que administra, administre com. Então, tudo está aí na Bíblia. O último texto que eu queria ler aí, 1 Coríntios 13. Verso 3 a 8. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, e entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, desculpa. Eu não falei, mas eu acho que eu falei, mas tudo bem. 1 Coríntios 13. Verso 3 a 8. Verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a justiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos, vou continuar lendo aqui, e em parte profetizamos. Por que estou lendo esse texto para encerrar aqui? Porque de tudo que nós falamos aqui de dons, de chamado, de ministérios, de possibilidades de ser usado por Deus, de ter comunhão, então, tudo isso é feito em amor. Então, o amor é algo assim que eu preciso entender muito seriamente e rapidamente na minha vida ministerial, em todas as áreas da minha vida. Paulo vai falar aqui que eu posso fazer tudo na igreja, mas se aqui dentro não tiver amor de verdade,
se eu não fui tocado por Jesus de verdade, se Ele não habita aqui, se Ele não governa as minhas emoções de verdade, irmão, eu ainda vou profetizar, vou fluir nos dons, mas o meu futuro vai ser terrível. Então, tem que ter amor. Tem que ter amor de verdade. Paulo fala sobre amor aí. Quer entender sobre amor? Lê aí. Lê 1 Coríntios 13. Porque ele vai terminar o capítulo 12 falando de dons espirituais. Aí ele começa o capítulo 13. Né? Aí ele termina o 12 e começa o 13. Pensa que é uma carta, ele não tem tópicos, ele não tem divisões. Ele termina lá o 12. (12, 30), não precisa abrir, diz assim: todos têm dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam, contudo buscai com zelo os melhores dons. Verso 31, 1 Coríntios 12, 31. Contudo buscai com zelo os melhores dons. Aí começa o 13. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente, muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheço todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Termina o 12 e começa o 13. Ele fala: buscai com zelo todos os dons. Mas aí ele fala no 13: eu vou mostrar um caminho mais excelente, que é o amor. Que é um caminho que eu vou fluir nos dons. Mas o caminho é o amor, irmão. O caminho para eu fluir nos dons é o amor. Olha, aleluia. Eu nunca tinha pensado nisso. Aleluia. Irmão, o caminho para você fluir nos dons, no ministério, nos serviços na igreja é o amor. Vou falar de novo porque eu gostei muito. Aleluia. Então, o caminho que você tem, irmão, para trilhar aí na igreja, nos dons, nos ministérios, nas operações, é o amor. O amor de Deus derramado no seu coração, de verdade. Vai ser diácono? Vai ser diácono com amor. Vai cantar, canta com amor. Com amor a Jesus, em primeiro lugar. Com amor, de verdade. Vai dançar é com amor. Vai pregar é com amor. Vai servir é com amor. Vai cuidar de criança é com amor. Vai dar alguma ministração, alguma aula, vai com amor. Esse é o caminho mais excelente. Se eu estiver fazendo com o nariz torto para o Salvador, se eu estiver fazendo com o nariz torto para o irmão, se eu estiver fazendo, eu vou fazer, mas aquele ali não me desce, aquela ali não... Então, está tudo errado. E eu estou falando para você uma coisa que eu preciso, né, arrumar algumas coisas na minha vida. Se Deus quiser, vai me dar graça para isso. Aleluia. Amém? Alguma pergunta? Pode perguntar aí. Eu sei que já você vai fazer almoço, ainda é cedo ainda. Observação. Esse é o 7, né? Lê o 8, acho que é o 8, por favor. Não, não é o 8, é o... É o que ele falou, e aí quando eu vou para a outra parte, que é corrigir, que é sentar com a pessoa, que eu vou orientar, é com muito mais amor, porque a gente fala, tem um monte de irmão que é assim, né? Talvez você conheça alguém assim. Não, eu falo a verdade mesmo. Não, meu negócio é falar a verdade. Não, comigo é assim, eu falo a verdade mesmo, é uma coisa minha, eu falo a verdade. Já ouviu alguém assim, não? Já sentou com alguém assim? Que dureza que é.
Não, porque eu falo a verdade, eu falo na cara. Eu tenho que falar, eu falo na cara. Já ouviu assim? Mas se eu falar só a verdade, eu vou matar. Tem que falar a verdade com graça, com amor. Só a verdade mata. Mas a verdade, mas a verdade, sem a graça, sem o amor, eu vou matar. Então, fala a verdade, mas fala a verdade com a graça, com amor. Entendeu? Se aquela não é a hora de falar a verdade, não fala depois. Vai orar, pede para o Senhor te ajudar, preparar o momento, o melhor momento, né? Preparar o ambiente, e você fala com graça e com amor. Às vezes eu preciso, a gente está aqui aprendendo e lendo o texto para poder viver realmente isso aí. Ó. Verso 6, que ele falou ali, do 7, verso 6. O amor não se alegra com a injustiça. Então, o amor suporta tudo, ele aguenta tudo, mas a injustiça, o amor não se alegra. Então, eu preciso entender isso. Que você pode sim falar, pode corrigir, exortar, mas eu tenho que ter no meu coração amor. Tem que ter graça para aquilo ali, senão eu vou criar um problema maior, vou matar, em vez de curar. Amém? Tudo isso, quem nos ajuda é o Espírito Santo. Não vai querer fazer essas coisas, irmão, sozinho. Não vai querer fazer do seu jeito. Está aí disponível para a gente. A Bíblia está nos ensinando a como andar como indivíduo celestial, como um peregrino que tem uma pátria superior, que não é dessa terra, mas tem que andar aqui agora, né? Então, está andando aqui como peregrino, anda com o Espírito Santo. Vai ser mais fácil andar. Não vai evitar sofrimento, choro, traição, ingratidão, abandono. Não vai evitar nada disso, mas vai te ajudar quando passar por tudo isso. Ele vai te sustentar, te ajudar, te reanimar. Ele vai te abençoar, ele vai te orientar como agir. Tudo é disponível para nós. Dons, ministérios, operações, tudo. Fruto, tudo disponível pelo Espírito Santo. Porque ele é a pessoa da divindade que está aí habitando na igreja, em você, em mim, nos membros. Ele habita em nós. Tudo disponível. Amém? Alguma pergunta aí? Está pensando na macarronada, né? Nada? Deve ter, mas tá bom. Fica de pé aí, vamos orar. Fecha os teus olhos, Pai, nós te louvamos por essa manhã, por esse lugar, por cada irmão amado, cada membro do corpo de Cristo. E nós declaramos aqui que nós cremos, segundo a Tua palavra, que cada membro aqui, Senhor, tem uma importância eterna. Cada membro foi comprado com o sangue de Jesus. Que por cada membro da igreja foi pago um altíssimo preço de sangue. Que o Senhor nos ajude como membros a nos tornarmos realmente corpo de Cristo. A andarmos ligados, a andarmos juntos, a fluirmos nos dons, nos ministérios, nas operações, mas acima de tudo que nós possamos entender que a pessoa mais importante é Deus aqui, que nós podemos contar com o amado Espírito Santo que está em nós, que é o nosso guia, advogado, que é o consolador, que é o nosso ajudador, que é aquele que nos guia em toda a verdade, que nos lembra as palavras do Senhor Jesus, que é aquele que nos faz andar em unidade uns com os outros, que nos mostra a medida de fé que nós temos e os dons que o Senhor nos concedeu. Tudo é o Espírito Santo em nossos dias, em nossa casa, em nosso ministério, em nossa igreja, em nosso trabalho. Tudo é o Senhor, o Espírito Santo. O Senhor não nos deixa. O Senhor não nos deixa das 8 da manhã às 5 da tarde, quando estamos trabalhando. O Senhor não nos deixa, o Senhor não fica de lado. O Senhor está dentro de nós quando negociamos. O Senhor está dentro de nós quando nós, às vezes, queremos ganhar, ter alguma vantagem. O Senhor dentro de nós, quando nós vamos decidir alguma coisa do futuro do nosso lar. Pai, em tudo o Senhor está presente. Amado Espírito Santo, o Senhor está presente, o Senhor está conosco, o Senhor é o Deus que habita em nós. Nós queremos ter mais comunhão contigo, ter mais unidade contigo, queremos ouvir mais a tua voz, queremos mesmo, de verdade, andar mais
mais, muito mais com o Senhor. Nos ajuda nisso. Perdoa nossos pecados, nossas fraquezas, nossos fracassos nisso, perdoa. Perdoa a pouca comunhão que nós buscamos com o Senhor, perdoa e nos ajuda nisso. Nos ajuda a restaurarmos isso em nossa vida. A prioridade é a pessoa, é a divindade em nós. A prioridade é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo agindo, trabalhando em nossa vida, nos usando. E só podemos ser usados verdadeiramente quando estamos cheios da presença do Senhor, aleluia, guiados, movidos pelo Senhor, motivados pelo Senhor. Nos ajuda nisso, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda a tua igreja, nos ajuda a orientarmos outros com relação às suas verdades, em nome de Jesus. Abençoa o dia de cada um aqui, os lares, o almoço, a tarde. Nos prepara para o culto da noite, conforme a tua vontade. Aleluia, aleluia, amém e amém, amém. Deus abençoe você aí, em nome de Jesus.